Bom dia, Ana, Gabriel, Maria, Pedro, Tamires. A turma hoje só de 5. Cujo áudio. Gabriel, só 5 mesmo, no início da aula? Ana, Gabriel, vamos começar então? Alguém pode conversar comigo? Gabriel, Maria, Pedro, Tamires. Gabriel, você que está no áudio aí? Oi, Gabriel, tudo bom? Só são 5 mesmo? 5 alunos? Oi? É, não é de manhã, é no primeiro horário aí, foram quantos? Já estava, né? Entendi. Deixa eu te falar. Eu consegui passar um vídeo aula passada? Consegui, não consegui? Quem lembra aí? Pedro, Tamires. Pedro, você não veio ou você não? Eu não consegui passar o vídeo. Entendi. Tá bom. Então, eu vou passar agora, tá bom? Para vocês. E aí a gente já começa as atividades. Já vou passar um texto para vocês, para a gente trabalhar. Bom dia, Ana. Ana Carolina. Caroline. Eu vou pegar aqui o vídeo para vocês, rapidinho. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Esse vídeo vai falar, então, a questão da autonomia de estudo, né? Com um professor universitário, ele tem uma linguagem mais... Ele fala um pouco de palavrão, de certa forma, mas aí vocês desconsideram essa parte e pega a essência. Então, ele fala a questão da importância do esforço, a gente se esforçar para conseguir alguma coisa. De forma que a questão do aprendizado, ele depende disso, né? Ao contrário do que os pedagogos dizem que o aprendizado, né, ensino-aprendizado tem que ser prazeroso, né? Ele fala que não, o aprendizado, o indivíduo só aprende a partir do esforço, né? Algo que você precisa se empenhar, ter dedicação, disciplina, porque é conflito de ideias e assim por diante. Então, essa é a proposta do vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, então, tá bom? Enfim, vocês estão dizendo que eu não passei, então vamos lá.
Isso tudo é de uma potência de argumentação fodida, né? Porque o que Kant está dizendo? Kant está dizendo que você pode agir mal e produzir felicidade, e agir bem e produzir tristeza. Coisa que no utilitarismo é absurdo. Então, claro, nesse sentido, você se lembrará dos exemplos, né? Você vai numa escola particular, quando é que o professor dá uma boa aula? Quando os alunos fazem teste de satisfação, ótimo, bom, regular ou péssimo, e aprovam a aula do aluno. Se for um estábulo, a aula será uma aula para equinos. Não tem importância. Por quê? Porque o que importa é a felicidade de todo mundo. O que Kant está dizendo, tá vendo? Não pode estar certo. Não pode estar certo. Por quê? Porque se a boa conduta é aquela que enseja a felicidade sempre, veja a primeira consequência disso, fica inviabilizado o crescimento do homem. Por quê? Porque o processo educativo não é um processo de busca de felicidade na hora ali. A educação pressupõe dor, pressupõe desconforto, pressupõe correção de rota, pressupõe advertência, pressupõe, né, tá errado, né? O professor que é julgado pela satisfação do playboy, ele tá fudido, ele tem que fazer o playboy sorrir o tempo inteiro, e isso é tudo menos educar. Educar é pegar e dizer, você é um bosta, então você vai sofrer agora para você aprender a ser gente. E esse professor não continua no emprego, ele será demitido porque ele entristeceu o playboy, ele mandou o playboy ler, né? Imagina eu ler, velho, ler livro, esse cara tá zoado, cara. Imagina, ler livro no papel, com o que esse cara pensa que ele tá falando, entendeu? É conversa que a gente ouve em escola de playboy. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não, não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo, aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio. Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, o solzinho, né? Olha lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. Não, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Você nasceu para coió, não é não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né?
Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui está a empresa, aí tem... Mas, pelo amor de Deus, velho, sabe, na 5ª série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... Tudo bem. Fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits, e você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é. Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu estou falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos. Correr, nadar travessia, exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia.
Vocês não assistiram esse, então? Então, vamos lá. Deixa eu só visualizar aqui umas coisas. Então, olha só. Então, nós vamos agora começar os nossos trabalhos, né? Eu tenho uma... Vou fazer não sei se eu cheguei a fazer com vocês uma metodologia de interpretação. Vocês, Gabriel, quem pode falar aí pela turma? Veio ontem, veio semana passada. Carol, qualquer um pode falar. Carol, Maria, Pedro. Eu passei para vocês a metodologia de interpretação. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Eu passei para vocês a aula passada a metodologia de interpretação. Ah, tá. Cássia. Vamos ver a Cássia. Quem participou da aula passada? Eu preciso de um Pelo retorno. que eu lembre, eu acho que o senhor não passou, não, professor. Passei, não. Esse vídeo eu tinha passado? Não. Passou. Vocês falaram que eu não passei. Mas, enfim, então. Mas não foi todo, não deu tempo de ser todo. Não deu tempo, não, né? Então, beleza. Então, assim, o vídeo lá fala, então, essa questão da autonomia, da importância da gente se esforçar. Tranquilo? Então, nesse processo novo agora nosso, vai depender muito mais de vocês do que da gente, tá certo? Então, é importante que vocês se empenhem nisso. Então, olha só, vou passar para vocês uma metodologia de interpretação e depois eu vou passar um texto para vocês me entregarem o resumo, que na verdade é produção de texto, né? A proposta é a produção de texto, interpretação, leitura e produção de texto. Então, eu vou passar uma nova metodologia de como interpretar texto. De repente, eu já passei para vocês em março, né? Mas aí a gente faz essa revisãozinha com vocês. Então, olha só, vou passar a pegar agora. Gostaria que vocês participassem, tirassem o áudio aí e... Vamos lá, abrir. E falasse. Então, vamos lá. Vocês estão vendo isso daí? Tô vendo. Tá tranquilo, né? Então, deixa eu começar apresentação do slide, do começo. E aí, dá para ver isso aí? Não, eu tô vendo só a pasta. Só preto. A pasta, eu tô vendo a pasta. Tem Isso aí você não conseguiu literatura e umas visualizar, não? atividades. Tô visualizando agora, tá travado nisso. Plano de curso, tá aí? Revisão de metodologia de interpretação? Tranquilo? Não, o senhor abriu o PowerPoint, né? E não tô vendo o PowerPoint, tô vendo só a pasta do Windows, o Explorer. Tá, não, então eu vou voltar. Assim você vê, né? Assim vocês conseguem ver, né? Ainda não Tá. mudou nada pra mim, ainda tô vendo só a pasta. A pasta Agora. planejamento de aula, tô vendo só isso. Ainda não. Só isso? Ah, tá. Então, peraí. Interromper aqui. Voltando. Então, rapidinho. Aguarda aí que eu já vou facilitar. Ok. Pronto. Apresentar agora. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar. E agora? Agora eu tô Consegue vendo. ver? Sim, agora eu tô Então, vendo. plano de curso, revisão, metodologia de interpretação. Tranquilo? Sim, tô vendo, sim, tô vendo. Agora eu vou ver se vai dar para apresentar em slide. Ver se você consegue. Plano de curso. Deu. Deu? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, olha só, a metodologia de interpretação ela consiste em três itens. Se vocês identificarem esses três tópicos, que é tema, delimitação do tema e frase núcleo. Se vocês identificarem esses três tópicos num texto, vocês conseguem interpretar qualquer texto, independente do tamanho, se for livro e tal. Então, essa é uma metodologia. O que é cada um desses?
Então, tema, delimitação... Eu passei isso aula passada? Cássia? Não. Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que é o tema? É o assunto geral. Assunto geral. É o tema de um... Então, você pega um texto e vê qual é o assunto geral do texto. Delimitação do tema é um assunto específico. Vou dar o exemplo para vocês. E frase núcleo é o objetivo. Ninguém escreve um texto sem um objetivo, né? Todo mundo que se propõe a escrever um texto tem um objetivo. Ele quer provar alguma coisa, quer te convencer de alguma coisa. É um objetivo. Então, olha só. Quando eu digo... Aí eu dei exemplo aqui, violência. É um tema geral. Vai falar sobre um texto, falar sobre violência, tema geral. Delimitação do tema, o que seria isso? Assunto específico. Eu posso falar muitas coisas de violência. Violência em casa, na rua, contra a mulher, contra idoso, contra a criança, estádio de futebol, no trânsito, na escola, enfim, eu posso falar muitas coisas sobre violência. Então, eu delimito esse tema. Delimitando esse tema, então, digamos que eu resolvo falar sobre violência no trânsito. Delimitei. De tantas possibilidades que eu poderia falar sobre violência, eu delimitei violência no trânsito. E aí nós temos aí a frase núcleo. Qual é a frase núcleo? Então, uma vez que eu identifiquei qual é o tema geral, identifiquei qual é a delimitação que o autor resolveu falar sobre que violência no trânsito, e aí eu vou identificar qual é o objetivo do autor. Digamos que ele tivesse escolhido falar que o pedestre é o maior responsável pelo maior índice de atropelamento. Então, o que é importante vocês entenderem aí? Que essa metodologia vai ajudar vocês tanto a interpretar um texto, como produzir um texto, de forma que você consiga ser objetivo. Então, na hora de você escolher um tema para produzir o texto, você pode escolher o tema, falar sobre violência, delimita, para não ficar perdido, né? Violência no trânsito, e onde você quer chegar. O pedestre é o maior responsável pelo maior índice de atropelamento. Então, nós temos aí esses 3 tópicos que vocês podem identificar no texto, né? Então, aí eu passei um texto aqui, olha só. Durante a crise do coronavírus, né, 1,5 milhões de brasileiros buscam seguro-desemprego. Então, olha só. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12,3 milhões de pessoas, influenciada pelo aumento da procura por emprego e pelo corte de postos de trabalho nos setores de construção, administração pública e serviço doméstico, segundo divulgou nesta terça-feira 31 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na crise do novo coronavírus, 1,5 milhões de trabalhadores formais foram demitidos em março e abril deste ano e passaram a ter direito ao seguro-desemprego. O número representa um salto de 31% em comparação com o mesmo período de 2019, quando o total de pedidos ficou pouco abaixo de 1,2 milhões. Dados divulgados pelo Ministério da Economia, nesta segunda, dia 11, mostram que as demissões se intensificaram mesmo após o programa de implementação pelo governo que autoriza a redução temporária de contratos. Então, para evitar desligamentos. Então, aqui foi o primeiro programa, né, que ele fez para evitar o desemprego, que foi a redução temporária de contratos. Por exemplo, o indivíduo trabalha de manhã e à tarde, o empregador pode recontratá-lo, né, no caso, reduzir essa jornada de trabalho para somente meio período, e pagar somente meio período, né, para não comprometer a renda da empresa. Então, segundo o Ministério, foram 537 mil pedidos de seguro-desemprego em março deste ano, e 748 mil em abril. Há ainda um represamento estimado de 250 mil pessoas que perderam seus empregos ao longo dos 2 meses e estão aptas ao auxílio. Opa, deixa eu voltar aqui. Estão aptas ao auxílio, mas ainda não fizeram a solicitação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que sancionará o projeto de lei que instituirá o auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, que integram família de baixa renda, além de trabalhadores intermitentes que estejam inativos no momento e, portanto, sem receber. Mães que sejam as únicas responsáveis pelo sustento da família poderão receber até R$ 1.200.
o auxílio emergencial deve chegar para 54 milhões de brasileiros. Então, de certa forma, o texto todo está falando de quê? Você observa, alguns diriam, o coronavírus. Não, se você for analisar o texto todo, ele não vai falar do coronavírus. Ele está falando sobre a questão do desemprego no Brasil. Esse é o tema, o assunto geral. É o coronavírus? Por que não é o coronavírus? Porque não, o texto todo não vai falar do coronavírus. O texto todo vai falar sobre desemprego no Brasil. O que o autor resolveu falar sobre esse desemprego no Brasil? Que houve um aumento decorrente da pandemia, né? Então, ele está falando especificamente que esse aumento, inclusive, ele fez a comparação com o ano passado, né? Que houve um aumento por causa da pandemia e do coronavírus. Essa é a delimitação. Ele poderia falar muita coisa sobre desemprego. Ele resolveu falar sobre o aumento do desemprego decorrente à pandemia. Tranquilo até agora? Preciso de um retorno. Não, tá tudo certo ainda. Tá tudo tranquilo, né? Tá de boa, tranquilo. E aí, qual é o próximo passo? Uma vez que você identificou o tema do texto, assunto geral, você você identificou a delimitação do tema, que é o assunto específico, né? Em cima de várias coisas poderia falar sobre desemprego. O autor escolheu falar sobre uma coisa lá e tal. E agora você vai identificar o quê? O objetivo, que é a frase núcleo, né? Qual o objetivo do autor? Ele quer provar o quê? Quer mostrar para a gente o quê? Que houve, né, duas ações do governo para evitar esse aumento do desemprego. E quais foram essas? Primeiro, a redução da jornada de trabalho, autoriza a redução da jornada de trabalho nos contratos para evitar o desligamento. E segundo, ele concedeu o auxílio emergencial de R$ 600. Então, voltando, tema é o assunto geral. O que o autor está falando? Sobre o desemprego no caso do Brasil. O que ele resolveu falar sobre o desemprego no Brasil? Que houve um aumento decorrente à pandemia. Oi. Então, delimitação. O que ele resolveu falar sobre o desemprego? Que houve um aumento por causa da pandemia. E três, qual é o objetivo dele? Demonstrar que, por causa desse aumento, o governo teve que promover aí alguns programas para evitar o desemprego, que foi a redução da jornada de trabalho e o auxílio de R$ 600. Tranquilo? Sim, Okay? Tranquilo? Sim. Entenderam, então, o que é tema, delimitação, frase núcleo? entendemos. Então, olha só. Quer Após dizer, essa questão de vocês interpretarem tema, delimitação, frase núcleo, aí, o resumo é o seguinte. Eu passei para vocês... Não passei. Vou ver se eu... E aí, a proposta é o seguinte. Uma vez que nós pegamos o tema, delimitação, frase núcleo, agora, interpretamos o texto, agora a proposta é a gente juntar as ideias. Juntando as ideias, nós vamos compilar a nossa interpretação, reduzindo com as nossas palavras, né? Reduzindo as nossas palavras. Então, por exemplo, se o texto tem aí 30 linhas, nós vamos reduzir aí a 10 linhas, 30%, né? O que é isso, então? É o tipo de texto que nós vamos trabalhar, resumo. Então, vou passar aqui para vocês o que é o resumo. Vou saindo aqui agora. Voltando. Estou saindo. Então, só aguardar um pouquinho, rapidinho. Conteúdo. Então, rapidinho. Não está aqui. Só aguardar um momentinho que eu já vou pegar. Não. Ah, tá. Pronto.
Então, olha só. Voltamos agora. Então, qual vai ser a proposta de trabalho? Vai ser vocês produzirem um resumo, né? Um resumo de um texto que eu vou apresentar para vocês. Então, olha só, o que é o resumo? O resumo é o texto. O resumo de texto é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte. E as ideias principais, tá aí, é o que eu acabei de passar para vocês. É o tema, delimitação, frase núcleo. De forma que é produzido um novo tema, né? Um novo texto. No entanto, de maneira resumida, abreviada e sintetizada, né? Sucinta, em outras palavras. O resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original. Quais são essas informações mais relevantes? Tema, delimitação e frase núcleo, que eu acabei de mostrar para vocês. Vou colocar aqui, tema, delimitação do tema e frase núcleo. Então, é exatamente isso. Podemos fazer um resumo de um livro, capítulo, conto, artigo, dentre outros. Alguns especialistas apontam que o resumo deve conter pelo menos 30% do documento, né? Ou seja, se um texto tem 10 páginas, você vai copiar ali, copiar não, você vai fazer em 3 páginas. Sem que notemos, utilizamos o resumo de diversas maneiras no dia a dia. Isso vale registrar que, quando vocês forem para a faculdade, né, é um tipo de texto que os professores vão usar muito, principalmente na área de humanas, na área de códigos e linguagens, né, essas áreas. De exatas, nem tanto, mas nessas duas áreas é muito comum os professores usarem tanto o resumo como a resenha. Então, eles vão dar porque eles vão querer saber o que vocês entenderam do texto, né, do ensino e tal. Então, eles vão dar um livro para vocês, pedir um resumo. Dá um capítulo, pedir um resumo. Dá um artigo, vai pedir o resumo. Então, eles vão trabalhar muito com isso. Então, é pertinente vocês trabalhar, a gente começar a trabalhar com o resumo. Agora, observação importante. Quando você faz a interpretação do texto e você vai compilar essas ideias, se você concordar ou não com a ideia do texto, não interessa, porque você não pode colocar a sua opinião. Isso é fundamental você entender. Quando você vai fazer o resumo, não tem eu acho, não tem você acrescentar mais informações que o texto não dá. Não tem a opção de você dar a sua opinião. Somente o que o autor colocou. Isso é fundamental você compreender. E aí, quando formos trabalhar com a resenha, aí sim, aí vocês já vão começar a colocar a opinião de vocês, mas aí é uma outra estratégia, que aí depois eu vou passar para vocês, tá certo? Entenderam aí o que é o resumo? Gente? Sim, mas, professor, quando a gente for Diga. fazer esse resumo, o senhor vai querer que a gente faça ele manuscrito ou digitado para te enviar? Eu estou valorizando muito a questão acho que eu cheguei a falar para vocês, a questão do manuscrito, né? E aí vocês vão Ah, tirar a foto direitinho, né? uhum, Sem distorcer ali a imagem e tal, e me mandar. Vamos trabalhar num primeiro momento dessa forma. Se eu perceber que vai estar ruim a leitura, a letra não tá facilitando para eu entender o texto e tal, aí a gente muda a estratégia. Mas nesse primeiro momento eu queria que vocês escrevessem o texto, escrevessem mesmo, né? Manuscrito, tá bom? tá bom. Então, essa é a proposta. Então, entenderam? Então, aí só voltando, essa questão identificou o tema, a delimitação do tema e a frase núcleo, e aí agora vocês vão fazer o quê? Juntar as informações. Na hora de vocês juntar as 3 informações, vocês vão produzir um texto. Só isso. E esse é o resumo. Lembrando que não tem opinião e não tem mais acréscimo de informação. Certinho? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, que é o texto que eu coloquei para vocês. Olha só. Cadê? Uai, eu fechei. Já vou pegar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar para você o resumo que eu fiz daquele texto. Então, vou lá. Vamos voltar lá.
Então, olha só, o resumo ficou da seguinte forma. Vocês estão conseguindo visualizar aí? De novo? Tô sim. Beleza, Faz o né? Então, mesmo olha jeito. só. Então, nós identificamos que o tema do texto é desemprego no Brasil, identificamos que a delimitação está relacionada ao aumento do desemprego decorrente à Covid, né? O coronavírus, e onde ele quer chegar. O objetivo dele é mostrar que houve dois programas do governo aí para evitar o desligamento, né, o desemprego, que é a redução da jornada de trabalho e o auxílio emergencial. Ponto. Essa é a ideia do texto. Então, olha só, aquele texto grande ficou nessas 3, 6, 9, 13 linhas. Então, vou ler para vocês. O Brasil tem testemunhado o maior índice de desemprego da atualidade. Então, aqui já tem o tema que eu coloquei, né? O desemprego no Brasil. Ponto. O aumento do desemprego se deu por motivo do coronavírus, doença, né? Cuja origem tem um nome, China. Tal epidemia tem se alastrado por todo o planeta, comprometendo sobremaneira a economia de todo mundo. Percebe aqui, ó, a delimitação já coloquei aqui no segundo parágrafo. O aumento do desemprego decorrente ao coronavírus, né? Já coloquei no segundo parágrafo. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas só para vocês, eu identifiquei aqui para vocês visualizarem. Aí vem, o governo federal tem trabalhado muito para manter o emprego da população e preservar a economia do país. O primeiro programa implementado pelo governo foi o que autorizou a redução de jornada de trabalho por tempo determinado, né, nos contratos, para evitar desligamento do empregado na ativa. E o outro foi o amparo aos desempregados, de forma a disponibilizar o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais. Perceberam aí? Então, ó, o texto, aquele texto daquele tamanho, eu reduzi aí em 3 parágrafos, né? E 12, 13 linhas. Então, no início aqui, eu já coloquei o tema, né? Que é o desemprego no Brasil. Aqui eu já destaquei a questão do desenvolvimento, que é o aumento do desemprego, né? Decorrente à doença, né? O coronavírus. E no terceiro parágrafo, eu já coloquei aí qual é o objetivo do autor, que foi demonstrar a autorização de dois programas do governo. Entenderam? Entendemos, eu acho. Imagino que todo mundo tem entendido. Então, olha só. Vou passar um texto para vocês. Aqui, ó. Praticamente nós não vamos ter tempo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou passar um texto para vocês lá na plataforma, né? Vocês estão me vendo? Tô te vendo, sim. Então tá. Então, vou passar um texto para vocês lá na plataforma, né? E aí vocês vão fazer esse texto em forma de resumo, só que eu quero o seguinte, eu quero que vocês primeiro identifiquem o tema, delimitação do tema e a frase núcleo, identifiquem esses 3 tópicos, e depois de identificar os 3 tópicos, vocês vão juntar as 3 informações e construir um pequeno texto, do jeito que eu fiz lá, né? Do jeito que vocês observaram. Tranquilo? E vocês vão me entregar. E aí vocês vão me entregar até sexta-feira, tá bom? Hoje vocês vão disponibilizar na plataforma, que aí segunda-feira eu já trago, dou um retorno para vocês. Beleza? Ok. Então você vai deixar Então lá tá. no muralzinho. Isso, eu vou deixar lá no mural. No mural eu apresento e vai estar lá nas atividades. Sim, Tem a atividade. parte lá, mural, atividade, tal, tal. Aí você procura a pasta lá de PD, né? E eu deixo lá. Beleza? Beleza, beleza. Alguma terrível dúvida? Não, é bem simples, Não. na verdade, esse tema aí que você tá falando. Vocês querem tirar um print aí E eu queria que vocês fizessem o seguinte: vocês tiram o print e copiam no caderno, pode ser? Tá Oi? bom. Hã? Pode. Então eu vou disponibilizar agora. Daquela da interpretação de texto, tá bom? Então, peraí, vou abrir lá para vocês. Então, vamos lá. Vou dar Então, a partir daí, dá o print aí. Ou tira foto, do jeito que vocês quiserem. Não, vou fazer melhor. Eu vou disponibilizar isso lá também, lá na plataforma, pode ser?
Pode ser também, pode ser. Melhor. Pode. Vai facilitar a vida de mim e de vocês, por causa do horário também, né? Que o professor já deve estar entrando daqui a pouquinho. Tá bom? Já vai entrar agora. Então, eu vou disponibilizar esse material aí para vocês visualizarem, né? Como foi feito e tal. Eu apresentar o texto, e aí a interpretação de texto, tema, delimitação, frase núcleo, e depois o resumo que eu fiz como modelo para vocês, tá bom? Vou disponibilizar, então, isso daí e o texto para vocês fazerem a atividade. Ok? Ok. Então tá, meus queridos. Então, boa semana para a gente, tá? E aí a gente se vê semana que vem. Então, vocês me entregam isso até segunda-feira. Vou colocar o comando, até sexta-feira. Vou colocar o comando direitinho para vocês, tá? Tá bom, então. Então tá, eu que saio, né, que o professor vai entrar agora. Então, bom dia para vocês e boa semana. Você também.